Fala, galerinha minha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, gente, vamos fazer aqui a correção das atividades. Todo mundo juntinho, misturado. Vamos lá. Então, vamos para a primeira questão aí. Cite o nome de algumas cidades e reinos africanos da antiguidade. Muito simples, só ir lá no textinho lá e copiar, né? Sem segredo, sem mistério nenhum. Então, cidades Gaô, Tombuctu, Fez, Cartago, Cairo, Tebas, Kerma, Napata, Meroe, Axum. Galera, lembrando que eu não vou fazer esse tipo de pergunta em prova minha não, tá? Provinha, questãozinha de decoreba, ó, fora. Não há necessidade de decorar esses nomes de cidades. Não se estuda história assim. Então, isso é só para a gente constar aí na atividade, beleza? Como curiosidade, conhecimento a mais. Mas ninguém vai queimar os neurônios se memorizar pelo menos Cairo, né? Cartago, certo? Meroe foram lugares que nós falamos durante as aulas, beleza? Vamos lá. Explique o que são sociedades matriarcais e patriarcais. Bem, aí é uma questão mais interessante. Patriarcais, nós já vimos isso na aula, né? São sociedades que têm o homem como líder, como chefe, que vai organizar todo o grupo social. E matriarcal, ao contrário, a mulher. Beleza? Como autoridade, como liderança. Aqui está como autoridade, mas não necessariamente uma autoridade. Uma liderança, eu substituiria essa palavra por liderança. Vamos nós. Terceira questão. Descreva as principais características das religiões dos antigos povos africanos. Olha, vocês podem falar do jeito que vocês quiserem, usando as suas próprias palavras. Vocês não podem deixar de dizer que eles eram politeístas e que eles cultuavam divindades, faziam sacrifícios, prestavam homenagens, ofereciam comida ou joias, alguma coisa, alguma riqueza para esses deuses, tá? Nós falamos nas aulas que há uma semelhança do que é feito hoje no candomblé, na Umbanda, né? Eles pegam lá um prato de farofa, de frango, de bebida. Na verdade, tem muito dessas culturas, né, misturadas, e aí surgiram essas religiões aqui no Brasil de origem africana. Beleza? Vamos nós. Sobre o reino Kush, responda. Em que período os cuxitas dominaram o território egípcio? Então, entre os anos 730 a.C. e 650 a.C. Galerinha minha, de novo, vou bater nessa tecla. É uma pergunta que não cai na minha prova, que não cai em atividade avaliada minha não, tá? Por quê? Porque eu mesmo não tenho essas datas na cabeça e não vou cobrar de vocês. Não vai mudar nada na minha cabeça, eu não vou deixar de ser professor de história, historiador, por não ter essas datas na cabeça. Elas não são o ponto mais importante do nosso assunto. Tá? Só estou, como eu falei com vocês, fazendo as questões que estão no livro. Tá? Mas essa pergunta não é uma pergunta típica de prova do tio Lelê. Então, e aí? Que tipo de pergunta eu colocaria numa prova? Vamos refazer essa pergunta? Vamos lá. Sobre os cuxitas, responda como que eles formaram um reino, como que eles formaram como um império. Agora eu vou fazer o seguinte, vocês vão pausar o vídeo, vão responder, vou dar um tempinho para vocês responderem, depois vocês pausem aí e nós vamos discutir, beleza? Contando. Beleza?
E aí, responderam o quê? Bem, os cuxitas, eles tiveram grandes vantagens da própria geografia, o lugar onde eles se desenvolveram, né? E eles conseguiram formar um reino e depois um império a partir da conquista, a partir de guerra. Beleza? Isso nos interessa. Isso é uma pergunta de prova. Ó, tio Lelê fala assim, ó, QP, questão de prova. Beleza? Então, ó, QP, questão de prova, foi essa questão que eu lancei para vocês aí. De que forma os cuxitas se organizaram, formando um reino e depois lá na frente, um império. Beleza? Vamos nós. Letra B. Quem eram os chamados faraós negros? Os chamados faraós negros eram imperadores cuxitas que dominaram Tebas, a capital egípcia. Depois, a capital egípcia foi, né, Cairo. Mas nesse momento, o Egito, lembrando que os egípcios eram negros, tá? Mas eles não tinham a cor da pele tão escura. Já os cuxitas não. Eles tinham como característica a pele bem escura. Os cuxitas dominaram o norte e nordeste africano. Beleza, vamos nós. Letra C. Descreva uma pirâmide cuxita. Aí, essa é uma questão interessante, né? Eu poderia até pedir para que vocês fazerem um comparativo entre uma pirâmide cuxita e uma pirâmide egípcia. Bem, vamos lá. Vamos começar pelo começo? Vamos lá, vamos começar pela pirâmide egípcia. Como que ela era? Um dos exemplos. A base era larga, era bem maior e grande, né? Ela tinha um formato mais deitado. A pirâmide cuxita, ela era formada em camadas, ela tinha uma base menor e ela era mais pontiaguda. Beleza? Vamos nós. Bem, lembrando que vocês podem responder todas as questões de história com as suas próprias palavras. Não precisam ser palavras do tio Lelê. Você colocar vírgula. Tio Lelê, e tem que ser com essa palavra. Eu não sei ver que está certo. Vocês têm que entender o seguinte. Qual o significado da resposta? Ela tem semelhança. Vocês falaram sobre o formato? Falaram sobre o tamanho? Falaram sobre a altura? Show de bola! Beleza, ó, joinha do tio Lelê, joinha, joinha. Vamos lá, vamos lá. O que eram os chalbites? Os chalbites eram estatuetas feitas de madeira, pedra ou marfim, que representavam os servidores do faraó. Podiam também representar animais como bois, cavalos, cães. Era costume sepultar o faraó acompanhado dessas estatuetas. Então eram estatuetas, né, que representavam lá. Hoje não temos as charges. Então, como se fossem as charges de hoje, só que naquela época esculpidas em estatuetas. Fechou? Beleza. Vamos nós. Quinta questão. Escreva um pequeno texto descrevendo com suas palavras o reino de Axum. Bem, o reino de Axum foi uma grande potência mercantil, comercial, durante os séculos I e II. Sua localização era privilegiada por estar próximo do Mar Vermelho. O tio Lelê falou sobre isso, né? A principal vantagem do reino de Axum, que não ficava localizado inicialmente lá no norte, ficava aqui, na região mais ao sul, banhada pelo Mar Vermelho. Então ficava numa região estratégica, porque ligava a África, né, Europa e Ásia. Então, eles acabaram dominando ali a região e se expandindo, né? Bem, eles produziam grandes quantidades de trigo, cevada, retiravam as presas do marfim dos elefantes, os chifres dos rinocerontes que caçavam, e esses produtos eram comercializados, né, trocados por
por outros produtos de outros lugares de longe. Beleza? Então acabou se tornando uma grande potência comercial. Sexta questão. Olha aí, deu erro. Que beleza, vamos nós. Calma aí, gente, vamos pausar aí, que essa bagaça tá dando erro. Vamos lá. Pim, 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 pim. Vamos lá. Bem, aleluia. Pronto, abriu. Como os povos que viviam na região desértica do norte da África sobreviviam? É uma coisa curiosa, né? No deserto, só areia, calor muito grande, acima de 40 graus, muita chuva de poeira, né? Tempestade de poeira. Pausa para beber uma água. Então, eles viviam da criação de carneiros, cabritos, bois. E conheciam muito bem o deserto. Eles eram andarilhos, conheciam o deserto como os nossos índios conhecem a mata. Eles conheciam o deserto como a palma da mão. Sétima questão. Quem eram os Garamantes? Como eles conseguiam desenvolver atividades agrícolas e pecuárias em pleno deserto? Galerinha minha, nós vimos na aula que eles faziam... nós vimos que há milhares de anos o deserto Saara, o maior do mundo, foi uma área vegetativa e uma outra área era oceano. Quando entrou no processo de desertificação, a água ficou lá embaixo, na área, né, subterrânea, né, em camadas profundas. Então esses carinhas aí, os Garamantes, eles conseguiam desenvolver um sistema de irrigação subterrânea chamado de Fogara. E através disso aí, eles plantavam, colhiam, tinham uma agricultura de subsistência, né, para a sua sobrevivência. Vamos lá. Estão animados? Vamos lá, vambora, galera. Tá terminando, hein? Em 2005, o escritor e viajante norte-americano Jeff Taylor percorreu o Marrocos para fazer uma reportagem para a revista National Geographic. Auxiliado por dois guias locais, Dries e Khalid, ele escreveu sobre a manutenção dos costumes berberes nessa região. Leia a seguir um trecho dessa reportagem. Vamos nós! Ainda precisaríamos atravessar cerca de 600 quilômetros de montanhas, e aquele era um começo de viagem nada auspicioso para o grupo, embora até previsível. Considerando a história aguerrida do povo que chamamos de berberes, a maioria deles prefere o nome de Amazigh, ou pessoa livre, mas o termo berbere ainda prevalece fora da região. Esse povo tribal do norte da África, etnicamente distinto, composto de aproximadamente 25 milhões de pessoas hoje concentradas no Marrocos e na Argélia, já habitava essas montanhas inóspitas e esses desertos milhares de anos antes da conquista árabe levar o Islã à região no século 7 d.C. Nos séculos seguintes ao avanço dos árabes, muitos berberes foram expulsos das planícies e seguiram para as terras altas à procura de solos aráveis, pasto para o gado e principalmente da liberdade anunciada em seu nome. Com o tempo, os berberes das terras baixas adotaram a cultura, a religião, e, em certa medida, a língua de seus conquistadores, entre os quais se incluíam, além dos árabes, e entre períodos distantes entre si, os romanos e os franceses. Mas aqueles que se isolaram nas terras altas conseguiram preservar sua identidade. Os berberes viviam por todo o norte da África, mas onde a negação de sua identidade tem sido mais sistemática é no Marrocos, o país mais berbere do continente. Embora 60% de sua população afirme ter descendência berbere e quase 40% falem das 3 línguas desse povo, a Constituição do Marrocos declara que o país é parte do norte da África árabe. Adota o árabe como língua oficial
e não faz menção aos berberes. Esse é um legado do nacionalismo árabe que desencadeou movimentos pela independência no período colonial em nome da unidade, desconsiderou ou até suprimiu as culturas de povos não árabes. Durante boa parte dos últimos 13 séculos, as montanhas do Alto Atlas, um dos mais remotos e proibidos territórios do norte da África, foram controlados por comandantes militares berberes que se recusaram a submeter-se aos sultões árabes que governavam nas planícies marroquinas. De 1912 a 1956, quando a maior parte do Marrocos era protetorado da França, os franceses designaram as montanhas como área tribal e as deixaram sob o controle efetivo dos líderes militares locais, que colaboraram com os franceses. A resistência berbere, entretanto, nunca arrefeceu e os montanheses, junto com os rebeldes árabes nas cidades, expulsaram os franceses em 1956. Depois da independência, o governo marroquino, controlado por árabes, adotou uma política de não interferência nas montanhas. Nas cidades, os protestos, os jornais clandestinos, o ensino do antigo alfabeto berbere, chamado de Tifiag, em salas de aula, e conversas sobre a revolução têm sido aspectos da nascente luta dos berberes por reconhecimento cultural, uma batalha que vem, ano após ano, ganhando intensidade. Os berberes urbanos que lideram esse movimento de revivecimento são intelectuais que usam o francês em vez do árabe, língua que desprezam por ser a dos seus opressores. Mas o idioma que realmente procuram preservar e promover é o Tamazigue, ou berbere. Em março de 2000, centenas de intelectuais berberes assinaram o Manifesto Berbere, em que descreve a humilhação e alienação que muitos sentem como membros de uma minoria oprimida. O manifesto reivindica o desenvolvimento de áreas rurais berberes há muito tempo negligenciadas, subvenção governamental para instituições culturais berberes e revisão dos livros escolares para que reflitam o papel desempenhado por eles na história marroquina. Enquanto os que vivem nas cidades lideram um movimento para reviver sua identidade cultural, os nativos das montanhas sobrevivem como agricultores e dão continuidade a uma cultura que existe há pelo menos 5.000 anos. Então, Geoffrey Taylor é Entre os Berberes, uma jornada pelas montanhas do Alto Atlas, no Marrocos, National Geographic, São Paulo, abril, ano 5, parará, parará. Bem, como os atuais berberes preferem ser chamados? Então, os berberes preferem ser chamados de pessoas livres, né? Amazigh. O termo berbere prevalece fora da região. Na verdade, gente, os berberes, eles são a maioria em quantidade e minoria em importância dentro do Marrocos. Vocês viram aí no texto, né, que a região fora dominada pelos árabes, depois pelos franceses, e aí os berberes ficaram isolados nas montanhas, beleza? Mas ainda a sua cultura e seu povo continuam de pé, vivos. De acordo com o texto, onde vivem atualmente os berberes? Acabei de responder, né? Ficam concentrados no Marrocos, na Argélia, e muitos vivem nas áreas de montanhas. Letra C. Quem foram os conquistadores dos povos berberes no século VII? E o que os berberes herdaram desses conquistadores? Eles foram conquistados pelos árabes, né? Herdaram a cultura, a religião, a língua, né? Atualmente, o que os berberes urbanos têm feito para recuperar sua identidade cultural? Eles lutam pelo reconhecimento de sua cultura, por meio de protestos, jornais que não são oficiais, são clandestinos, ensino do alfabeto berbere, conversas sobre revolução por reconhecimento cultural, preservação e a promoção do idioma berbere. Eles mantêm seus traços culturais, né, preservados de pai para filho, né, vão passando aí de geração para geração. Letra I.
Quando foi assinado o Manifesto Berbere? E qual o conteúdo desse manifesto? Foi em março de 2000 e descreve a humilhação e alienação que esses berberes sentem por ser uma minoria oprimida, né? E eles não têm muito espaço em seu país. Enquanto os berberes urbanos promovem um movimento para reviver sua identidade cultural, como sobrevivem os berberes das montanhas? Eles são agricultores, né? Agricultores, pastores, e dão continuidade à cultura, passando, né, dos mais velhos para os mais novos. Galerinha minha, olha só que bacana esse textinho aqui, ó. O resgate do papel da mulher nas sociedades africanas. Aí nas últimas décadas, intelectuais africanos têm procurado estimular o resgate do papel da mulher nas sociedades africanas, afirmando que as africanas sempre desempenharam importantes papéis em suas sociedades. Esses intelectuais percorrem o mundo dando palestras sobre o tema. Entre esses intelectuais, podemos citar Felipe Vidal, professor de Antropologia Cultural e História da Arte no Instituto Nacional de Formação Artística em Luanda, em Angola. Nas palestras que realiza em faculdades angolanas, ele convida os alunos a se dedicarem com maior afinco, com uma força, né, a pesquisas sobre os aspectos tradicionais que testemunham o valor da mulher nas sociedades africanas. Segundo Vidal, os estudantes devem contribuir para que a sociedade valorize seu passado. Alguns exemplos de obras de arte, como pinturas, esculturas de países como Egito e Angola, ressaltam a beleza, a força, o poder que a mulher teve e que ainda se mantém em algumas sociedades. Citando as comunidades Bakongo, Kiwamas e Ovibungo, o professor salienta que a conservação, em certa medida, da linhagem matrilinear, olha a palavra que o Tilelê usa aí, né? Nessas comunidades, comprovam a grande importância social da mulher. Felipe Vidal explica que a visão atual da mulher como dependente dos homens é resultado da influência do colonialismo europeu, cujo regime patrilinear dominante deslocou o feminino para um plano subalterno. Ou seja, gente, segundo Vidal, quando as potências europeias, França, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Bélgica, Portugal, Espanha, etc., invadiram e dominaram vários lugares africanos, eles substituíram as estruturas matrilineares pelas estruturas patrilineares, patriarcais. Vocês entenderam? Segundo Felipe Vidal, historiador angolano, qual era o papel das mulheres nas antigas sociedades africanas? Tempo para vocês responderem. Pausaram aí? Eles pausaram agora? Vamos responder. As mulheres eram líderes, né, em várias sociedades africanas. As estruturas eram matrilineares ou matriarcais. Letra B. Porque para esse intelectual, os aspectos tradicionais dos povos africanos devem ser estudados pelos jovens? Para que pausar. Despausaram? Responderam? Bem, gente, essa resposta ela não é diferente para qualquer lugar do mundo. A história ela deve ser conhecida, estudada, aprendida pelos mais jovens para manter as tradições culturais do seu povo. Um povo sem conhecimento, um povo sem passado, um povo sem cultura, é um povo que não se conhece. Se não se sabe quem é, não se sabe para onde vai, certo? Aqui em Campos, a nossa cidade, ela tem como tradição a culinária, como doces, como cocada, chuviscos, fios de ovos, entre outros, goiabada,
pé de moleque, puxa-puxa, quebra-queixo, é, marmelada. Vocês conhecem isso? Pois é, poucos conhecem. Vocês sabem por quê? Porque nos últimos anos a nossa cultura ela foi se apagando, ela foi dando espaço para a cultura fabricada, para comprar o produto pronto. Então aquela receitinha lá da bisavó, da tataravó, o jeitinho de fazer aquele angu, aquela canjica, aquela canjiquinha, sagu, dentre tantas coisas gostosas típicas da nossa cidade, elas foram se perdendo. As crianças de hoje, elas querem só videogame, só celular. As mães, os pais têm que passar isso para os mais novos. Antigamente, hoje em dia, falando sobre isso, é feminismo, é machismo. Eu estou valorizando aqui, gente, o ponto cultural. Vocês entendem o que eu digo? Então, assim, se aquela receitinha da vovó, da família, se perder, perdeu. Ninguém mais vai conhecer aquele jeitinho muito particular de fazer aquele tapete, aquele tecido, aquele tapetinho que todo mundo, os pais que estão me ouvindo agora, os tios, os avós, vão lembrar, vão entender o que eu estou falando. Antigamente, a vovó pegava retalhos, ou seja, restos de tecidos, porque elas costuravam. E aí a sobra desses tecidos, que eram retalhos, elas faziam tapetes. Hoje em dia ainda tem famílias que mantêm tradição, principalmente no interior, né? Lá na zona rural. Agora, na cidade, nós estamos muito mal acostumados. Ficamos mal acostumados a comprar tudo pronto, tudo industrializado. E aí a pergunta que não quer calar: e as tradições? Eu lanço um questionamento para vocês refletirem para as próximas aulas. Lá no Japão, o Japão é um dos países com maior tecnologia mais avançada do mundo, né? Junto com a China, a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Vocês sabiam que no Japão lá tem uma educação de turno e contraturno? Ou seja, as crianças estudam o dia inteiro. E no contraturno tem aulas de robótica, nanotecnologia, mas também tem de corte e costura, culinária. Para quê? Será que o japonês precisa costurar à mão a sua roupa? Sim, sim. A natureza agradece e eles mantêm a cultura, o seu passado. Quer dizer, um prédio moderno, com outdoor, com laser, com alta resolução, mas eles têm um prédio antigo preservado, que é a cultura, que é o seu passado. E nós aqui, e a nossa cidade, que é o segundo maior acervo de estilo arquitetônico eclético, o que nós estamos fazendo com isso? Com esses prédios antigos que datam do século XIX, do início do século XX. Estamos deixando quebrar. Para quê? Para transformá-los em prédios modernos, ou estacionamentos, ou terrenos baldios para jogar lixo, ou para amontoar gente usando, né, sei lá. E aí, isso é bom para quem? Então a reflexão aí, galerinha minha. Então, um beijinho nas crianças e até mais.